Boa tarde, gente. Finalzinho de tarde. Conversar um pouquinho hoje sobre RH com vocês. A área de gente, né? A área de recursos humanos. Aí é importante que nós esperemos um pouquinho para ver se os colegas estão chegando, para nós conversarmos alguns aspectos relevantes nessa área tão rica, nessa área tão importante para que esse organismo vivo chamado empresa funcione bem, não é? Então é importante que as empresas pequenas, grandes, médias, as grandes já tenham esse formato, essa compreensão da importância do capital humano. Isso é maravilhoso. E algumas também empresas, também pequenas, estão nesse desenvolvimento buscando a questão de valorizar o seu patrimônio maior, que são as pessoas. Então vejam, ouçam e vejam, né? Precisamos entender quais atribuições são inerentes à área de recursos humanos. Essa nomenclatura RH, recursos humanos, ela nos convida a reviver uma situação extremamente sofrida na década de 50, 40, 50, no auge da Segunda Guerra Mundial, onde foi necessário escalar e contratar pessoas para o trabalho braçal operacional. E aí, então, era uma leva de pessoas, muitas vezes sem requisitos algum, mas iam preenchendo essas vagas. Possivelmente, Adriana, bem-vinda, boa tarde, bem-vinda. Iam preenchendo as vagas assim como recursos, eram recursos humanos. Então, de lá para cá, da década de 40 para cá, muita coisa aconteceu de relevante nessa área de pessoas, de gente. A própria nomenclatura RH, ela já está extremamente obsoleta. Porque, por exemplo, essa caneta aqui, ó, é um recurso. E esse recurso eu vou utilizar enquanto eu precisar dele, enquanto houver carga aqui na caneta, que eu possa fazer um bom uso desse recurso. Mas depois que essa carga acaba e ela não é reciclada, o que é que eu faço com isso aqui? Eu tendo a jogar fora, né? Então, o recurso humano é uma nomenclatura ainda que nos remonta a essa situação de antes, não muito feliz. Hoje, as empresas arrojadas, elas entendem sim que as pessoas trabalhando felizes, que as pessoas se sentindo estimuladas no mundo do trabalho, elas rendem infinitamente mais. Tanto assim que essa nomenclatura RH, ela está em desuso, embora ainda predomine em algumas empresas a área de recursos humanos, e aí também envolve a parte burocrática, departamento pessoal, ela está em desuso. Geralmente, as empresas mais antenadas, elas colocam como área de gente, área de gestão de pessoas, capital humano, gestão de talentos. Então, são nomenclaturas que nos convidam a nos aproximar mais dessa área que até a década de 60 e 70 era meramente burocrática. Agora é uma área dinâmica, é uma área que quer realmente buscar os melhores profissionais do mercado, para que venham fazer parte desse quadro, e caberá a quem está à frente dessa área de gente, de gestão de pessoas, ter essa visão mais holística, essa visão mais apropriada, mais sensível do potencial desses candidatos que irão ingressar nessa empresa. O que acontece? Como eu faço recrutamento e seleção para empresas locais e regionais, quando esses empresários vão preencher o perfil da vaga, ou eles, ou alguém do RH deles, eles colocam algumas particularidades. Aconteceu um fato que ficou para sempre na minha memória, que foi o seguinte: requisitos da vaga. É necessário que o candidato, que o profissional, ele tenha habilidade musical e toque instrumento de sopro. Aí eu disse, caramba, que requisito, né? Muito particular, muito diferente. E ele me disse o seguinte: Cérlica, as pessoas que tocam, inclusive a flauta doce, elas tendem a ser pessoas mais leves, pessoas mais conectadas com a natureza, denotam mais equilíbrio e têm um limiar de tolerância maior.
Isso na percepção do dono, do proprietário, que é musicista, que também toca instrumentos de sopro, né? Inclusive toca flauta. E aí foi um requisito diferenciado e para eu conseguir alguém bom naquela área, na área financeira, que realmente requer muito equilíbrio, porque números são números, não pode dar mais, não pode dar menos, e que tocasse um instrumento musical, uma flauta. Aí eu tive que garimpar, mas a muito custo conseguimos esse profissional. Então assim, a gente vai desenhar o perfil da vaga de acordo com os critérios da empresa contratante. Mas se você trabalha com terceirização de serviços, você pode também sugerir uma forma de colocar os critérios mais interessante, mais arrojada, para que se consiga buscar no mercado os melhores profissionais. E isso é muito legal. Uma outra questão são as dinâmicas de grupo que as empresas disponibilizam nesse momento da seleção. Após a triagem dos currículos, os candidatos pré-selecionados, eles geralmente participam de um momento mais dinâmico. Cada um se apresenta, fala qual é o seu propósito, se define numa palavra, num desenho. Entendam, dinâmica de grupo é para a gente conseguir extrair o máximo do candidato no sentido de competências técnicas, mas também competências comportamentais. Dinâmica de grupo não deve ser e nunca será uma exposição, uma brincadeira circense. Não é circo. É um momento muito sério e muito importante no processo seletivo, tá? Então, numa dinâmica de grupo realizada por mim há uns 3 anos atrás, eram candidatos para a área de gestão de marketing. Aí eu pedi aos 4 candidatos finalistas que se apresentassem e que falassem uma característica própria, uma característica sua. Cada um se apresentou, não é? Depois eu dei uma folha de ofício para cada um deles, lápis de cor, hidrocor, giz de cera, e que eles também conseguissem tentar se definir através de um desenho, de uma palavra, de qualquer coisa que ele utilizasse como recurso a folha do papel ofício. Gente, houve assim situação muito interessante, porque um deles pegou o lápis cera amarelo, pegou o lápis cera preto, o alaranjado e o vermelho, fez um jogo de cores e falou assim: meu nome é fulano de tal, e desenhou uma lâmpada. Falou: eu sou a luz que essa empresa precisa. Eu venho trazer luz para esse espaço de vocês. Só me deem a oportunidade, que aí então eu mostro para que eu vim, qual o meu propósito aqui. Caramba, de cara ele se destacou, porque ele estava bem apresentado, muito bem apresentável. Ele tinha uma boa comunicação verbal, muita fluência verbal, a postura. Ao falar sobre ele olhou para os demais candidatos também, quando ele ficou de pé, inclusive, não falou sentado. E aí, de certo, ele tinha tudo para ser a luz para essa empresa. Eu acho que foi em 2017, se eu não me engano. E ele permaneceu nessa empresa até abril de 2020, quando veio essa questão toda da pandemia e houve a redução do quadro. Então, assim, você usar da criatividade, você usar da genialidade, da ousadia, da autoconfiança no processo seletivo, isso é extremamente bem-vindo, tá? Porque o avaliador vai tentar perceber pelo seu gesto, pela sua atitude, a sua iniciativa, a sua comunicação, a sua expressão, o seu olhar, a sua fluência verbal, né? O seu histórico profissional, onde é que você trabalhou, por onde você andou, o que é que você fez de mais relevante nessas empresas, por que você saiu daquela empresa, quais motivos o convidaram a sair da empresa, e geralmente é solicitado na entrevista presencial referências profissionais, e isso é muito importante. Então, quando nós estamos numa empresa, que nós saímos dessa empresa, que nós deixemos as portas abertas, porque ninguém sabe sobre o amanhã. A gente não sabe, não é? Então, geralmente a empresa contratante, ela tem esse crivo, esse cuidado de ligar para o antigo empregador,
para saber questões de ordem do dia a dia. Como é que é trabalhar com a Cérlica? Quais os pontos fortes da profissional? O que é que de alguma forma para ela é difícil de lidar? Como é que você percebe a relação interpessoal no dia a dia com ela? Você trabalhou na condição de superior imediato, de par, de subordinado? Então, há uma série de questões que a gente pode perguntar ao antigo empregador ou ao par direto dele ou dela no antigo trabalho, para a gente conseguir formar um dossiê desse perfil. E aí, então, depois da dinâmica de grupo, das referências profissionais devidamente sinalizadas pelos antigos empregadores e antigos pares, a gente pode entregar um dossiê com os 3 candidatos finalistas, para que então a empresa contratante, ela que dê o crivo final, ela que dê o seu parecer conclusivo, tá? Teoricamente, eu entrego à empresa 3 candidatos por vaga. E ela então vai definir qual deles vai desenvolver as tarefas na empresa. Isso é um ponto relevante e geralmente um ponto muito assertivo, porque é baseado no que a empresa preencheu sobre o perfil da vaga e o perfil do candidato, a gente alinha essas informações e tenta buscar no mercado as pessoas que tenham aquele perfil. Até aí tá ótimo, né? Mas acontece também que nessa busca por profissionais arrojados, ainda temos empresas que não estão tão arrojadas. Ainda temos empresas que nos vê como um recurso. E aí tá ruim, joga fora. Tá ruim, joga fora. Então você vê que essas empresas que estão no mercado se comportando assim no século XXI, muita calma nessa alma. Porque as próprias pessoas que buscam o mercado, elas interagem entre si, elas conversam em grupos de WhatsApp, elas ligam umas para as outras. E tem empresas que estão extremamente obsoletas para o mercado do século XXI. Totalmente obsoletas. E uma vez, uma dessas empresas obsoletas me ligou querendo um gestor para o departamento pessoal. Aí eu ainda tentei evoluir com essa empresa, fiz toda a triagem, mas quando eu mencionava para qual empresa seria essa vaga, 3 profissionais disseram, não, Cérlica, eu te agradeço o convite, mas essa empresa não me é interessante. Ou seja, já havia comentário, porque há comentários, né? Comentários positivos e comentários negativos. Já havia esse burburinho de que a empresa tal, gerida pela pessoa Y, era uma empresa de difícil convivência, de difícil relacionamento, porque o gestor direto, o gestor imediato, o gestor, no caso, o diretor, eram extremamente arrogantes, muito grosseiros para com os colaboradores, uma pornofonia, palavras inadequadas no horário de trabalho. Então, assim, do mesmo modo que eles avaliam os candidatos também avaliam a empresa contratante. E que bom que é assim, Então, naquele caso, eu percebi que alguns candidatos já sabiam da dinâmica da empresa e aí não quiseram esse segundo momento, né, para evoluir no processo. E a gente vai seguindo e entendendo que, mais que nunca, a gente tem que buscar os empresários e também as pessoas da área de gestão de pessoas, buscar valorizar esse capital humano e ver qual é de fato a missão da empresa, qual é a visão dessa empresa, quais os valores dessa empresa, gente. Isso é muito importante. Porque senão, essa empresa que não é convidativa, ela vai tender ao fracasso, ela vai tender a fechar, não é? No futuro próximo ou no futuro meio distante. Porque, já dizia Darwin, né? Os mais fortes sobrevivem e os mais eficientes e eficazes também. Então, a empresa que tem um setor arrojado de gente, a empresa que oferece benefícios convidativos, a empresa que entende que o seu colaborador precisa se sentir bem no ambiente corporativo e faz por onde também que ele consiga desenvolver suas competências. A empresa que tem um plano de carreira, que o colaborador inicia lá no operacional, na base da pirâmide, e vai galgando degraus, porque essa empresa entende que
antes de buscar no mercado, deve também prestigiar os seus colaboradores já que estão na casa, que conhecem a dinâmica da empresa, que conhecem os valores da empresa. Então, isso é muito interessante e estimulante para quem trabalha, saber que a empresa está valorizando o seu capital interno para depois abrir a vaga para o mercado de um modo maior. Mas sempre compreendendo que se eu tenho um talento que pode ser burilado, que pode ser, otimizado aqui na empresa, por que não investir nele? Por que não valorizar as pratas da casa? Isso eu acho muito legal. Mas se de repente é uma vaga muito específica e não temos ainda alguém preparado para tal situação, a gente pode buscar no mercado e aí buscar com assertividade, certo? Em meio a essa situação toda dessa doença, muitas empresas pequenas não aguentaram o tranco e, infelizmente, fecharam as portas em definitivo. Outras tiveram um plano B, o plano C, se reinventaram, estão vendendo muito no formato online, estão fazendo entregas também nesse formato de delivery, porque a gente tem que se reinventar. O momento não é um momento interessante, né? A gente sabe que a economia ficou muito baqueada, muito balançada. E aí aqueles guerreiros que conseguiram passar por essa turbulência toda e que estão passando ainda, mas que estão conseguindo brilhar, estão conseguindo desenvolver e até abrir novas unidades, aí segue daqui meus parabéns. Porque então a gente entende que são verdadeiros heróis e heroínas que estão fazendo com que a coisa aconteça meio em meio à crise, né? Meio nessa turbulência, está fazendo as coisas acontecerem. Então, pessoas que trabalham com pessoas, eu acho um requisito crucial, eu acredito que é relevante, gostar de pessoas. É incompreensível alguém trabalhar na área de gente, na área de pessoas, e não se sentir bem com trabalho em equipe, reuniões sistemáticas, não conseguir apontar os pontos convergentes e os pontos divergentes da equipe e do quadro laboral como um todo. Eu acho que está na área errada. E tem uma escuta muito apurada. Quem trabalha com pessoas tem que exercitar a escuta sistematicamente. Porque a natureza nos ensinou, né? São 2 ouvidos para uma boca. Eu falo o suficiente, mas também escuto o que é dito e o que não é dito, mas que é expresso por gestos, por tom de voz ou por expressão mesmo, né? Corporal. O corpo fala muito mais que a boca. Então, a gente vai seguindo nesse formato de entender que o recrutamento e seleção é uma tarefa crucial para que a empresa consiga realmente ser assertiva e contratar profissionais que caibam naquele perfil, que caibam naquela situação, mas também entendendo que é uma via de mão dupla, tá? Quase ame, bem-vindo e chegando. Vamos amar. Beijinho, beijinho. E vamos chegando. E bem-vindos, tá? E a proposta é essa, a gente entender que essa área de gente, ela está mais que nunca acontecendo assim de modo ostensivo. As empresas que sobreviveram, elas estão se reinventando, se redescobrindo, se reorganizando. E as novas empresas que estão chegando agora no mercado também estão tendo um olhar diferenciado sobre nós. Porque, assim, fala sério, depois de tudo isso, se a gente não consegue se humanizar, a gente não vai se humanizar nunca mais, porque a experiência é de um impacto emocional, de um impacto espiritual, né? Enorme, tira até o fôlego da gente. Então, entendamos que a área de recursos humanos, ela não pode ser associada apenas e unicamente ao departamento pessoal. E que eu acho valoroso quem diz para mim, Cérlica, eu gosto dessa área de DP. Eu gosto de documentos, eu gosto de arquivar papéis, eu gosto de fazer a parte de admissão, de rescisão, de férias, de homologação, né? De colocar tudo isso na planilha. Eu sou muito burocrática e gosto disso. Ótimo, ótimo, tá tudo bem. Mas no caso, o meu perfil, que é mais dinâmico, eu gosto mais de avaliar as competências, dinâmicas de grupo, treinamento e desenvolvimento, aspectos que a gente consiga contribuir para a sinergia da equipe, que todo mundo consiga conspirar para formar um time de alta performance. Se alguém gosta do burocrático,
Eu acho ótimo, porque eu não gosto, não me sinto, não tenho afinidade com essa parte jurídica, tributária, trabalhista. Eu não consigo me identificar com isso, com a CLT, mas eu consigo me identificar com a parte dinâmica. Competências, habilidades, atitudes, processos, treinamento, tá? E aí, então, a gente vai buscando valorizar essas pessoas, esses talentos que estão no mercado e muitas vezes estão ainda acuados ou estão inseguros de buscar uma nova oportunidade, mas e que nós sabemos dessa oportunidade, quando nós saibamos, que nós possamos linkar esse profissional com essa vaga que está acontecendo. E aí a gente vai alimentar a nossa rede de relacionamento, o nosso network. Então a ideia é essa, porque senão a gente vai ficar naquele ritmo muito repetitivo de somente contratar, não oferecer benefícios, não investir no capital humano. Vai ficar uma relação adoecida. E claro que se eu não estou bem, se eu não me sinto valorizada, se eu não trabalho com o meu coração pulsando fortemente, feliz, e a minha alma também feliz, encantada com o meu trabalho, mais cedo ou mais tarde essa parceria ela vai romper, tá? Porque ninguém pode gerar resultados se está triste, ninguém pode gerar resultados se não se sente estimulado, se a empresa não convida a novos desafios. Gente, há uma delicatessen aqui em Pernambuco que pessoas do operacional conseguiram fazer uma trajetória tão linda na delicatessen que hoje já tem sua própria casa através do seu trabalho, já tem também a sua padaria para concorrer com a padaria na qual ele ou ela trabalha. Querem mais? Olha só. Então, assim, eu entendo que um gestor, nesse viés humanista, como no caso desse proprietário, desse empresário, ele está totalmente aberto às pessoas. E aí, claro que as coisas fluem, porque tem um refeitório decente, porque tem horário de descanso, porque as pessoas se relacionam bem, porque os setores comungam da mesma missão, visão e valores, e todo mundo interage em prol da alta performance, tá? O que mais? Quesito remuneração. A empresa contratante deverá sempre valorizar o que é que o mercado pratica no tocante à remuneração. Porque se ela vai remunerar muito abaixo do que o mercado no seu segmento pratica, a vaga passa a ser não convidativa. E aí pode chegar alguém que fique 2, 3 meses e vai embora, buscar uma oportunidade mais interessante no quesito de remuneração e de bem-estar também. Então vejam, são tantas questões. Minha prima Catarine, chegando agora, trabalhou sempre na área de laboratório, não foi, Catarine? Ela é química, e aí ela sabe que o capital humano tem que ter essa alquimia rolando entre nós, tem que ter uma química, inclusive de quem responde pela gestão de pessoas. Tem que ter essa alquimia acontecendo, valorizando as pessoas, interagindo para que tudo funcione bem e para, claro, que a empresa consiga gerar resultados com profissionais satisfeitos. Essa é a ideia mais crucial. E para aquelas empresas que ainda não entendem que o seu maior patrimônio não são as questões materiais, não é um computador de última geração, não é uma cadeira ergonômica, que também é bem-vinda, mas é, acima de tudo, pessoas trabalhando felizes. Porque pessoas trabalhando felizes, elas trazem resultados, elas adoecem menos, elas são mais criativas, elas interagem mais com os outros setores e elas vestem a camisa, porque elas estão bem, se sentem acolhidas e trabalham não pelo salário, mas também pelo salário. Trabalham porque o ambiente é aconchegante, trabalham porque tem um espaço para descanso, trabalham porque tem uma sala de reunião muito bem equipada, trabalham porque lá você pode sugerir, a sua ideia pode ser avaliada pela gestão e trabalham porque estão em coadunação com o seu propósito maior, certo? Trabalhar unicamente pelo salário, isso é uma atitude adoecedora,
certo, gente? Então, a proposta mais é essa, da gente refletir que é um caminho de mão dupla. A empresa quer ótimos profissionais e profissionais também querem excelentes empresas. Venha a nós e ao vosso reino também, né? É uma casadinha que, para quem trabalha nessa área, tem que entender que realmente, cadê o coraçãozinho? A gente tem que estar trabalhando o tempo todo com isso aqui, ó. Com afeto, né? Com afeto pulsando, acontecendo sistematicamente, porque aí todos trabalhando motivados, felizes, valorizados, o resultado final tende a ser muito positivo. E trabalhando num campo de guerra, onde você vê o seu colega como adversário, onde o seu gestor não vibra com o seu feito, com o seu crescimento, aí possa ser que, literalmente, o barco afunde. Então, vamos cuidar das pessoas, vamos valorizar esse capital humano que é o nosso bem maior, certo? E vamos também entender que as empresas que não mudarem a sua forma de enxergar as pessoas, elas serão convidadas a sair do jogo da vida, do mercado de trabalho, do jogo das empresas, tá certo? A gente tem que entender que o mundo do trabalho deve ser tão bom quanto o nosso ambiente de vida pessoal. Se não for assim, até logo, bye bye, e vamos seguir, né? Porque a fila anda e anda veloz. Então, empresas, empresários, pequenos, médios, grandes empresários, foquemos no capital humano. Quando a gente gosta, a gente cuida, a gente valoriza, a gente investe, a gente faz uma situação que contemple todo essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento, tá certo? Então, era esse o recadinho, terminei me estendendo um pouco mais, mas entendamos que eu acho que é necessário que nós pensemos sobre isso, tá certo? Uma relação de trabalho, uma relação de objetivos e também de sonhos a serem realizados. Então, a empresa tem uma perspectiva ao contratar alguém e alguém também perspectivas outras ao ser contratado. Que essas perspectivas sejam bem casadinhas, porque a empresa fique feliz com a contratação e o novo colaborador também se sinta acolhido e que possa desenvolver bem suas competências, suas habilidades e suas atitudes, para que tudo fique muito colorido, muito bom, muito feliz. Então, essa é a ideia e pensemos sobre isso aí, tá bom? Vou depois deixar aqui o meu e-mail de contato e o meu Insta também, Cérlica Maia de Farias, para que quem precisar de recrutamento, seleção e treinamento, a gente pré-agenda e eu me coloco à disposição, tanto para empresas locais, como também as regionais aqui do Nordeste como um todo, tá? Bom final de tarde a todos. E pensemos, trabalho deve ser espaço de produção, desenvolvimento e prazer. Trabalhar unicamente pela questão de receber um salário no final do mês, isso não vai engrandecer a nossa alma, não vai engrandecer o nosso propósito, não vai nos deixar felizes por um tempo maior. E essa é a ideia para hoje, tá bom? Gratidão, gente. Bom final de tarde.